Gestão Financeira, Planejamento Financeiro, Custos e Orçamento, presidente do ABMEC Nordeste 2007-2010. Vamos receber o senhor Raimundo Porto Filho. Bom dia a todos. Primeiro agradecer ao Fernando, convite gentil para estar aqui com vocês hoje, neste evento importante que vocês estão realizando para iniciar uma jornada, como o Fernando disse, um desafio grande para todos. Eu queria pensar, antes de iniciar minha apresentação, duas palavras que eu acho chave nesse momento. Primeiro, é claramente a palavra mudança. E eu vou abrir exatamente a minha palestra, a minha apresentação, com uma breve reflexão sobre mudança. A segunda é que mudança? Essa não é uma mudança qualquer. Na realidade, o que a Fundação está se propondo a realizar com essa nova direção e como bem disse o Fernando, com a colaboração de todos, é uma mudança cultural. Acima de tudo, é uma transformação da cultura da organização, incorporando uma cultura de resultado, por isso a palestra Gestão para Resultado, e nós vamos hoje refletir sobre o que é que isso significa. Queria também fazer um pacto com vocês aqui agora, no início da minha fala, da minha apresentação. Não vejam isso como uma palestra, vejam como um diálogo. Consequentemente, isso aqui é bilateral, não existe não é um monólogo, é um diálogo. Consequentemente, sintam-se à vontade para, se não entender, pedir que repita ou esclareça melhor o que foi apresentado, até mesmo discordar, se algum ponto vocês acham que vocês têm uma visão diferente ou complementar, será muito bem-vinda, então sintam-se à vontade. Gostaria que vocês vissem isso que a gente está tentando fazer hoje como uma reflexão coletiva. Eu vou propor uma série de questões que eu entendo que são relevantes para essa jornada de vocês e que vocês, de uma forma direta ou indireta, vão ter que passar por isso. Essa é a minha pretensão, trazer essa proposta de elementos fundamentais para que vocês utilizem nessa jornada. Elementos conceituais, elementos metodológicos, questões comportamentais que vão estar envolvidas nesse processo. E o propósito é chamá-los à reflexão. Eu só sairei daqui feliz se vocês realmente se sentirem tocados, se vocês compreenderem, né, o que é que essa jornada representa para vocês e como é que nós vamos juntos, né? Estou me colocando aqui no nós, organização, direção, colaboradores, equipe de apoio, para poder fazer essa jornada exitosa. De antemão digo, não é uma jornada fácil, é uma jornada longa, porque isso não se encerrará, essa jornada, este ano, e nem se encerrará com a gestão do Fernando. Ou seja, esse trabalho que se inicia hoje, ele terá um reflexo para a vida da Fundação, e em sendo exitoso esse trabalho, ela dará uma nova vida, dará um novo desempenho à Fundação. Bem, deixando a conversa fiada de lado da introdução e entrando já no vamos ver, então, vamos aqui começar como foi dito, o título do nosso trabalho é Gestão para Resultado. Então, esse trabalho ele se insere num processo de gestão da organização, e essa gestão tem que ter um propósito, gerar resultado. Então vamos fazer essa reflexão, começando exatamente pelo ponto que eu disse que iria chamar para vocês. O que é mudança? Que é isso que vocês estão se propondo. Mudança, olhando aqui, nós temos ao longo do tempo, aqui nós temos um eixo aqui do tempo,
e temos aqui um eixo do desempenho. A mudança se propõe a, constatando que nós temos uma situação atual no ponto A, que é considerada essa situação por alguma razão insatisfatória, e essa é uma constatação nas palavras do Fernando, ou seja, nós precisamos então fazer mudança. Fazer mudança para elevar o desempenho coletivo, global da organização para uma situação B desejada. E aí, primeiro ponto aqui que é fundamental. A curva da mudança é assim. Não é uma reta, não é algo que vai do ponto A ao ponto B, dentro daquela colocação, é a distância mais curta entre dois pontos é uma reta. Essa não é uma linha reta. A história, a análise das organizações, a análise dos estudiosos de mudança, mostra que é assim. Ou seja, você quando se propõe a fazer uma mudança, você tem que estar consciente que durante a transição você vai pagar um preço. E vai pagar um preço, inclusive, com redução do desempenho em relação ao nível que você tem hoje. É inevitável, porque você mexe no sistema. Você mexe no sistema como um todo. E quanto maior a mudança, quanto mais profunda a mudança, mais isso que eu estou falando é verdade. Então você está no nível aqui, no nível A, você cai para um nível mínimo aceitável, você pode entrar, inclusive, na zona de alto risco, ou seja, você está perdendo o desempenho e está chegando a uma situação de risco. E que risco é esse? É o risco de você perder o controle. Ou seja, se você não tiver uma mudança conduzida de maneira adequada, você pode, inclusive, perder o controle e, consequentemente, você destruir a organização que está se propondo a mudar. E se você trabalhar bem, ela vai... você consegue melhorar o desempenho coletivo do sistema, pensando sempre na visão sistêmica, e chegar ao ponto B. Mas veja, a pergunta é, nós precisamos passar na zona de risco? Não necessariamente. Nós podemos atuar no sentido de manter o processo de mudança sob controle, sempre acima do nível considerado aceitável. Para isso, nós precisamos fazer isso aqui, agir no processo de mudança. Primeiro, planejando a mudança. Então aqui nós estamos trabalhando exatamente iniciando o processo de planejamento. Então primeira etapa do processo de mudança é planejar. Definir claramente onde você quer chegar. Eu estou querendo chegar no ponto B. Então por que é o ponto B? Isso tem a ver com a organização. Isso não é arbitrário, isso não é aleatório. Isso tem a ver com a realidade da organização. Mas você tem que definir o que é que esse ponto B representa em termos de resultado da organização. Por isso, gestão para resultado. Então, quando nós estamos falando aqui de nível de desempenho significa resultado. Então, que resultado hoje? De que é composto esse conjunto chamado resultado? Como é que nós avaliamos o resultado hoje? E onde nós queremos chegar, observando esses indicadores de desempenho. Então, nós queremos chegar no ponto B. A partir daí, nós iniciamos o processo de mudança e é inevitável que a gente tenha a queda do desempenho. Só que eu vou agir no ponto de inflexão para poder transformar rapidamente esse processo de queda de desempenho numa resposta no processo de mudança. E aí eu tenho um primeiro ciclo, depois eu tenho um segundo ciclo, depois eu tenho um terceiro ciclo. E os ciclos significam o quê? Eu estou agindo, eu estou gerenciando o processo de mudança. É o que se chama, genericamente, no mundo inteiro, tem um termo Change Management. Em gestão tem algum termo em inglês. Então isso é o Change Management. Nós definimos onde queremos chegar, definimos como nós vamos fazer essa transição, definimos quais são as atividades e as pessoas responsáveis por todas essas atividades, e nós passamos a gerenciar essas atividades, essas pessoas e esse processo ao longo do tempo, no sentido de não permitir que se chegue à zona de risco, não se chegue ao mínimo nível aceitável para o desempenho da organização. Isso é importante para poder não comprometer
a própria essência da organização no que se refere ao seu propósito e à sua existência. Está claro, pessoal? Então, vocês compreenderam essa questão aí da mudança? Então, esse primeiro passo que nós estamos dando hoje, que vocês estão dando hoje, né, é no sentido exatamente de fazer um plano, para dizer onde é que vocês querem chegar, como é que vocês querem ir, quanto tempo, que recursos isso vai demandar, e a partir daí definir como é que esse processo será gerenciado. Dito isto, alguma dúvida? Alguém quer complementar alguma coisa sobre essa questão caminha? Por favor, fique à vontade. Fazer algum complemento, alguma... Você explicou muito bem, Hugo, e eu só quero acrescentar. Essa proposta de mudança, logicamente, que tem que observar o ambiente onde nós estamos inseridos. Então, se a fundação está inserida num ambiente onde tudo está se transformando, nós não podemos continuar trabalhando da mesma forma. Então, essa mudança aí tem que ser com base no que nós temos hoje, o que é que está acontecendo ao nosso redor, para que a gente possa caminhar e seguir lá para o ponto B, né? Ok, obrigado. Muito bem colocado. Ou seja, nós estamos no ambiente e temos que, inclusive, compreender bem esse ambiente para poder interagir com ele. Esse é um dos pontos que nós vamos tratar também ao longo da nossa conversa com vocês hoje. Bem, em seguida, eu queria colocar uma reflexão sobre o que é uma empresa. A Fundação é uma empresa. A Fundação tem uma personalidade jurídica própria, claro, mas ela é uma empresa. Ela é uma empresa porque qual é a definição genérica de uma empresa? Empresa é todo empreendimento organizado economicamente. O que é organizado economicamente? Ela capta recursos financeiros na sociedade, aplica em meios, recursos que ela precisa para poder operar, para gerar um resultado. Então é isso, ela é economicamente, para a produção ou distribuição de bens ou serviços com a finalidade de gerar o quê? Benefícios para a sociedade. Uma empresa, qualquer que seja ela, uma empresa de qualquer setor, ela só se justifica na medida em que ela gera benefício para a sociedade. Então, a fundação, ela para se legitimar, a fundação para fazer com que a sua existência seja necessária, seja sentida como necessária, seja entendida como necessária pela sociedade, ela precisa gerar resultados, ela precisa oferecer benefícios. E ela faz isso hoje. Ela faz isso hoje na atuação, porque ela está num setor extremamente relevante e importante na vida do mundo de hoje. Ela está diretamente ligada ao ecossistema de mudança, ao ecossistema de inovação na sociedade. Então, isso aí é uma coisa que é extremamente importante para poder melhorar o desempenho da sociedade. Bem, vamos fazer uma relação, eu falei aqui de benefícios, fazer uma reflexão sobre resultado, benefício e uma palavra que a gente precisa entender direitinho: valor. Tudo que a gente faz que gera um benefício, isso tem um valor para alguém. Então vamos tentar entender a conexão entre essas palavras. Primeiro é o seguinte: quem produz, vamos entender aqui a fundação como ela produz um bem ou serviço para a sociedade, ela gera um benefício para a sociedade. Isso que ela produz é um resultado. Esse resultado ele pode ser tangível e intangível. Então, na hora que uma empresa que produz, uma padaria que produz pão, está produzindo um tangível. Um celular como esse que a gente tem aqui, fica difícil a gente entender o que é tangível e o que é intangível. Você tem um aparelho eletrônico que é tangível, mas você tem por trás disso um conjunto de serviços de toda ordem que só funciona no aparelho eletrônico e que dá o valor, usando já o termo aí, ao aparelho. O valor não está no aparelho em si, no tangível, que a gente põe na tomada, carrega e ele fica com a bateria carregada. Está exatamente no conjunto de serviços que a gente consegue fazer. Então, primeiro é o seguinte: eu tenho que entender
Para entender o resultado, a gente tem que entender o que é tangível, o que é intangível, qual é a oferta que eu estou levando para a sociedade. Isso é importante a gente entender e aí trazer para a nossa reflexão aqui. O que é que a gente oferece à sociedade? O que é que a gente chama de resultado? O que é que a gente deve considerar como resultado, não só resultado na visão interna da Fundação, mas naquilo que eu agrego à sociedade. O Fernando falou da gente verificar, a gente entender bem a questão das necessidades, das estratégias da universidade, mas não só, na sociedade onde ela está inserida. A universidade, enquanto um equipamento público, na área de educação, na área de pesquisa, na área de extensão, ela gera, ela existe porque existe uma demanda por esses serviços de altíssima qualidade e necessidade para o desenvolvimento da sociedade brasileira, da nordestina e da cearense em particular. E a Fundação está inserida nisso. Mas na comunidade cearense, ou seja, o que é que eu gero de tangível ou de intangível? Qual é a minha oferta? Quais são os meus entregáveis, digamos assim? Mas quem recebe vê isso aqui como, quando eu falei na estante, benefícios. Esses benefícios, eles podem ser medidos pela utilidade que tem. Ou seja, por exemplo, esse meu óculos aqui, ele, para mim, o benefício dele é pela utilidade, senão eu não estou enxergando, se eu tiro, eu não enxergo vocês, certo? Agora, se eu entregar para o caminho e ele for usar, não tem utilidade nenhuma para ele, porque o óculos dele, o grau, o que ele tem de disfunção ocular, não é a mesma coisa que eu, ou nenhum de vocês. Então, só tem utilidade para mim, ou seja, o uso, o consumo de determinada coisa. Ou então, o benefício é para gerar riqueza. Ou seja, quando eu produzo, por exemplo, trigo, ou quando eu produzo mandioca, certo? E alguém compra aquilo ali para fazer tapioca, para fazer pão, né? Ou qualquer coisa, ele está usando aquilo ali para fazer negócio, para gerar riqueza para ele, né? E seja pela utilidade, seja pela geração de riqueza na sociedade, isso tudo é chamado genericamente de valor. As pessoas precisam dar valor àquilo que eles recebem. Ora, se essas pessoas precisam dar valor para que eu exista, eles precisam perceber o benefício. Então eu tenho que ter uma consciência clara, como empresa, como organização, como instituição, tenho que ter uma visão clara. Quais são os meus resultados? Que benefícios eles geram? Que valor eles têm para aquele que eu estou gerando, que eu estou entregando? O que é que eles fazem com aquele tipo de serviço? Porque se eu não entender, como é que eu vou gerar resultados? Se eu não sei para que eles servem, eu não sei. Então eu preciso entender. Eu tenho que ter uma interlocução. Com a sociedade, no sentido de perceber claramente o produto que eu estou gerando, o resultado do trabalho que a gente está fazendo, que benefícios ele agrega e que valor ele gera para aqueles que estão recebendo. Está claro isso? Pergunta que eu deixo aqui, reflexão. Nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo isso? Ei, Fernando? Hoje nós fazemos isso? A Fundação faz isso? Se não faz, precisa fazer. Precisa ter, no relacionamento que institucionalmente é feito com a própria universidade, com Federação de Indústria, Federação de Comércio, Federação de Agricultura, outras entidades, a gente tem que entender o que é que eles precisam e eu tenho que ir ao encontro dessa necessidade, de tal maneira a que meus resultados sejam compatíveis com o ambiente onde eu estou inserido, como bem disse o Caminha, de tal modo a ir ao encontro dessas necessidades e satisfazer os anseios. Porque é a sociedade,
última instância, que justifica a minha existência. Se eu não tiver uma justificativa no reconhecimento do valor daquilo que eu estou entregando, gradativamente eu vou perder a razão de ser. Não importa eu botar uma missão, essa missão não será realizada, porque aquela missão ela ficará, certo? Sem a contrapartida na realidade. Ok? Agora eu vou mostrar o seguinte: quando a gente fala de resultado, benefícios, aqui eu botei resultado no sentido genérico, eu usar um trabalho que é antigo, da década de 90, mas eu achei isso fantástico. É de um professor Antônio Lopes de Sá, A Nova Face da Contabilidade. Nova lá de 90, mas eu acho que ainda está atual na visão. Ela coloca o conjunto de interesses da empresa vista uma organização empresarial como uma célula social. Ou seja, ele está inserido na sociedade e essa organização, além de ser um ente econômico, porque ela participa do sistema econômico, mais do que isso, ela é uma célula social. Então, essa visão de empresa, ela trata os interessados diretos, que são os stakeholders, e os interessados indiretos. Só para vocês verem aqui a quantidade de interessados que você tem na vida de uma organização empresarial. Você tem aquele que utiliza ou consome os bens ou serviços daquela organização, que é o consumidor final, aquele que utiliza e que consome. Quem compra os bens ou serviços, que é o cliente direto. Nem sempre o cliente é quem consome aquele. Você pode gerar aqui uma pesquisa, mas o beneficiário final não é aquela empresa que é o seu cliente direto, mas sim o cliente final daquela empresa que é beneficiário daquela inovação que você gerou e que vai gerar um benefício na utilização das inovações que a Fundação tratou. Então a gente deve ter uma visão, inclusive da cadeia, até, puxa, por que isso vai agregar lá no final? Não é só o cliente que está me contratando e me disponibilizando o recurso, eu tenho que saber que benefício ele gera na visão final do consumidor. Quem aporta capital? O sócio, acionista, investidor ou mantenedor. Aqui como é que a gente chama o homem do dinheiro? O dinheiro que vem da fundação, ou seja, você tem proprietários aqui, juridicamente falando. Meu amigo pode me ajudar aí, como é seu nome? Adriano. Doutor Adriano pode me ajudar. Do ponto de vista jurídico, a propriedade da fundação é de quem? Sim. Perfeito. Ok. Perfeito. Perfeito. Então vamos usar o termo, os fomentadores, que no caso têm a responsabilidade. Então eu vou acrescentar fomentadores, o termo. Eu achei que fosse mantenedores, mas não, fomentadores. Mas genericamente a gente chama de shareholders. Isso quer dizer o seguinte: se amanhã, que Deus no livre, nós não queremos, chegasse à conclusão que a fundação seria extinta, alguém teria que tomar essa decisão. Ou seja, quem toma... Essa é tudo a universidade. Pronto, então, dessa visão, você tem aí aqueles que mantêm a organização funcionando e que têm a responsabilidade pela perenidade daquela instituição, certo? Então, isso aqui também são interessados diretos, que têm a responsabilidade por gerir a empresa, os administradores, os diretores, o Fernando, o vice-presidente, o conselho, certo? Que tem a responsabilidade por executar tarefas delegadas, colaboradores, empregados, funcionários, todos aqueles que prestam o seu serviço, aportam o seu serviço
em troca de uma remuneração. Tem um interesse direto no crescimento, nas melhorias, nas condições da fundação ou da empresa. O que cede bens e serviços para a operação, ou seja, aquele de quem você contrata serviços ou compra bens, são os fornecedores. O que cede dinheiro são os financiadores de projetos e etc. O que participa do processo de distribuição, canal, não é talvez o caso daqui, mas se você tivesse uma forma de comercialização por canal, como representante de distribuidores, como é o caso de empresas que trabalham com bens e serviços, você tem isso aqui. Então, isso aqui, esses 8 são o que a gente chama de stakeholders, ou interessados diretos. Mas não só, olha aqui o resto. Os indiretos. O que recebe tributos, fazenda pública, federal, estadual, municipal. O que regulamenta e controla as atividades, agências reguladoras. O que defende interesses de classes, sindicatos, federações, patronais, associações. O que tem ação política na proteção de direitos pessoais, trabalhistas e sociais, sindicatos, conselhos e associações de trabalhadores. O que estuda e pesquisa a atividade da empresa, centro de estudo, instituto de pesquisa, universidades em geral. O que lida com o mercado de capitais. O que lida com o mercado de bens e serviços. O que defende o meio ambiente. O que realiza cadastros e serviços de proteção a crédito, Serasa, etc. E eu estou botando aqui, se a gente for continuar, nós vamos ver que tem muito mais, certo? Mas o que é que eu queria colocar? É que a empresa, ou a organização empresarial, vamos tratar assim genericamente, e a Fundação se insere nesse conceito de organização empresarial, ela é uma célula social. E ela interage exatamente com um conjunto de partes interessadas na sua existência, na sua sobrevivência, no seu crescimento, no seu bom desempenho. Então nós temos que entender que para cada público desse, eles esperam benefícios. Esses que eu estou mencionando aí, se a gente for se deter aqui, nós vamos entender quais são as partes interessadas na fundação. Isso é uma coisa importante, viu? Quais são as partes interessadas na existência da fundação, sejam stakeholders, sejam shareholders, e o que cada um espera de benefício do nosso trabalho. Caminha? Então, perfeito? Isso eu vou entregar depois para vocês. Mas é importante entender isso, porque para cada um eu tenho que saber que benefício ele espera. O que é que eu posso fazer para que realmente esse benefício seja atingido? Agora, um ponto importante. Isso aqui, vocês usaram um termo aqui, ponto de equilíbrio, né? E a palavra-chave para isso aí se chama equilíbrio. Porque eu não posso privilegiar o atendimento de um só desses públicos. Se eu for atender só os empregados, não vou conseguir atender os demais. Se eu for atender só o cliente final, sem olhar o restante, eu vou privilegiá-lo com preços baixos, com condições mais favoráveis, e isso vai comprometer a saúde financeira e a sustentabilidade da organização. Ou seja, isso aí é fundamental que nesse trabalho isso seja refletido. Só colocando nesse slide aqui, por favor, esse item 13 ali, está muito interessados indiretos. Assim, eu quando olho a fundação, na verdade, eu vejo esses aí como interessados diretos. Porque a pesquisa, Perfeito. Esse aqui é um trabalho genérico, ele colocou numa visão geral. No nosso caso aqui, ele passa a ser um interessado direto, porque é exatamente a razão de existir, digamos assim, é atender a essa demanda. Muito bem colocado. Obrigado. Então, veja, nós ouvimos falar de uma palavra chamada sustentabilidade, né?
E aí é exatamente isso. Esse conjunto de públicos depende da sustentabilidade da organização. A organização, para conseguir atender, ela tem que equilibradamente tratar as demandas, os interesses, os desejos, as necessidades de cada um desses públicos de uma maneira equilibrada, de tal modo a atender ao imperativo da sustentabilidade econômica, porque você tem que gerar recursos para se manter. No nosso caso não é gerar lucro, mas você tem que gerar recursos para você se manter e crescer ao longo do tempo, porque você precisa de recursos para reinvestir, para poder crescer. Você só cresce se investir. Você precisa atender às demandas sociais, sejam internas, sejam da comunidade onde você está inserido, senão aí você se deslegitima, né? Deslegitima perante essa sociedade. E ambiental, você não pode, por exemplo, gerar pesquisas que vão agredir o meio ambiente. Então isso aqui deveria ser, nos nossos valores, um valor fundamental, ou seja, a aderência às questões de sustentabilidade ambiental, certo? Então isso é importante. Isso, e é o equilíbrio que gera a perenidade. Então essa busca do equilíbrio é algo permanente. Tá claro, pessoal? Essa questão do ambiental, só concluindo, a questão do ambiental que você colocou agora, ela é importantíssima porque muitos dos mantenedores, que eu entendo assim, mantenedores, que existem hoje, podem considerar essa questão ambiental essencial. E aí alguns negócios nossos podem não acontecer como a gente quer, porque nós não estamos atendendo a parte ambiental. Então ela é realmente, a gente pensa que é algo simples, mas as empresas investidoras, elas olham isso aí. Sim. Oportuna, como sempre. Só queria comentar uma coisa seguinte, só complementar aqui a visão que o Porto está dando. Será, quando o Porto coloca muito bem aí, com muita propriedade, ele está fazendo o que é uma empresa, a gente pensar como empresa, né? E a partir dos resultados, para a gente ter uma reflexão, se a gente tem a consciência de que quais são nossos resultados, né? A gente tem essa consciência na Fundação, quais são os resultados que nós geramos, tá certo? Se nós nunca tivemos esse pensamento, vamos ter a partir de agora. Desses resultados que a gente faz no dia a dia do nosso trabalho na Fundação, nós temos consciência do benefício que nós geramos? Se nós não temos, vamos ter que pensar nisso. E nós temos, a partir desses benefícios, nós sabemos quais os valores que nós agregamos à sociedade, o que eles têm a nos ter como valor que a Fundação está prestando. É essa conotação que o Porto está dando, entendeu? Essa visão mais genérica de você ver uma empresa é que a gente tem que começar a pensar também em relação a isso. Evidentemente que a nossa Fundação é uma empresa com suas especificidades de fundação. Ela não tem nenhum interesse de lucro. Ela é economicamente tem que ser economicamente viável, tá certo? Então isso que o Porto está colocando é a maneira que nós temos que enxergar como é que é uma empresa, como é que nós temos que pensar como empresa, e evidentemente nas suas especificidades de fundação. E aí a gente vê exatamente quais são os stakeholders, os diretos e os indiretos. A gente tem que ter consciência e medir quem são esses que estão ligados a nós, entendeu? Essa ambiência aí que o Porto está colocando é exatamente isso. Quem são os atores que estão envolvidos e interessados diretamente naquilo que nós fazemos, entendeu? Essa ideia aí que eu só queria complementar para o Porto, que está muito bem colocado, viu? Desculpa a intromissão. Pelo contrário, Fernando, é extremamente, como eu disse no início, isso é um diálogo. É importante que não só o Fernando e o Caminha, mas qualquer um se sinta à vontade para poder colaborar e participar, porque, como eu disse, isso é um diálogo. Bem, mas só fazendo uma reflexão, assim, isso aqui que eu estou trazendo
não é nenhuma invenção minha, e isso se insere num contexto de modernidade. Isso se insere numa visão do que se chama hoje em dia, vocês já devem ter lido, já devem ter ouvido, e que alguns já ainda veem de uma maneira assim enviesada, é o que se chama capitalismo responsável. É possível o capitalismo responsável? Existe hoje um movimento mundial em volta do capitalismo responsável, vendo a empresa dentro de um contexto de uma célula social, onde você tem necessidades econômicas que você tem que satisfazer. Por exemplo, você tem que pagar o banco, você tem que pagar o imposto para o fisco, você tem que pagar o retorno do capital investido que foi botado na empresa. Mas você tem também que satisfazer o conjunto de interesses maiores que a sociedade tem naquela organização. Agora, a organização tem que estar consciente disso. Isso se insere também, essa visão aqui, no que se chama hoje em dia de marketing 4.0, onde você não olha só o produto e o serviço e o cliente que você está atendendo, você olha o conjunto da sociedade, porque hoje nós estamos vendo aí, uma das coisas mais importantes que existe é o capital reputacional, é a reputação que a organização tem perante a sociedade onde ela está inserida. Vocês viram aí o que aconteceu com a Vale do Rio Doce, a imagem da Vale, as ações da Vale caindo. Por quê? Porque você teve o problema aí da questão lá de Mariana, onde ela era sócia, e depois de Brumadinho, a desgraça que deu, mortes, etc. Ela foi irresponsável, e ela está pagando por isso agora. Inclusive ontem foi fechado, eu estava vendo, um acordo de mais de 37 bilhões, só com o governo do Estado para reparar danos ambientais e sociais ao Estado, sem contar as indenizações individuais. Isso aí é outra história, tá certo? Mas só para mostrar que a questão ambiental, a questão econômica e social, olha, estamos fazendo um tripé, e isso se chama exatamente a visão moderna de sustentabilidade, de capitalismo responsável, e o marketing 4.0 que vê tudo isso na relação com a comunidade. É muito importante. Se a gente ouve falar, e aí não é só reconhecer, eu tenho que veicular nas minhas mensagens para a sociedade aquilo que eu estou fazendo de valor para ela, porque se eu não faço isso, eu sou igual uma pata. Você sabe a diferença da pata ou da galinha? Já ouviram falar dessa diferença? Hein? Por que todo mundo come ovo de galinha e não come ovo de pata? O ovo de pata é maior, né? Tem mais nutrientes do que o da galinha. Dizem, né? A piada diz assim, é porque a galinha, quando ela põe o ovo, ela só sai cacarejando. Aí todo mundo vai lá e aí pega o ovo da galinha. Então, historicamente, na história do mundo, foi assim. E não a pata sai caladinha, escondida, deixa o ovo lá escondido. Então nós temos que veicular também esse benefício, esse valor que o Fernando mencionou, nós temos que reconhecer para nós e temos que veicular de uma maneira correta, adequada a cada público, mas utilizando os meios que a gente tem, não fazendo proselitismo do que eu não tenho, do que eu não fiz, mas realmente reconhecendo aquilo que eu gerei, e é digno que assim seja. Tá bom? Bem, nós falamos do social, e quando a gente fala do valor, existe uma visão do valor individual para uma organização, para uma pessoa a quem eu estou prestando um serviço ou entregando uma utilidade, o valor que ele tem para mim é muito grande, mas existe o valor no contexto social, que é a visão agregada. E para isso existe o que o pessoal ligado ao Michael Porter chama dos 7 capitais. É bom porque a gente se lembra dos 7 pecados capitais, que no caso são 7 capitais. E as dimensões da riqueza. Então o valor está associado aos tipos de riqueza que a sociedade tem e que valoriza e que precisa ter. Quais são esses? Vamos lá. O capital natural tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com essa diversidade. Então na hora que a gente vê queimando a Amazônia, que a gente vê essa quantidade de situações aí, isso aqui, a Vale do Rio Doce, contaminando o rio, como era o nome do rio? Lá do... Bem,
aí você está realmente dilapidando o capital natural. Na hora que você preserva, você está elevando o capital natural. Capital físico é isso aqui, ó. Na hora que eu invisto num prédio desse aqui, a sociedade brasileira determinou que isso era uma prioridade. Da mesma maneira, estradas, infraestrutura aeroportuária, portuárias e etc. Tudo aquilo que a sociedade precisa de infraestrutura é o meio físico, é o capital físico. Capital financeiro. Capital financeiro é líquido, é patrimônio líquido. É dinheiro que dispõe menos dívida que eu tenho. Então, se eu tiver no bolso ou na conta ou aplicado, eu tenho 10 mil reais, mas estou devendo 100, meu capital financeiro é negativo em 90. É mais ou menos como a realidade do nosso querido Brasil. A gente está numa situação em que todo ano a gente gera déficit. Então a gente está com uma situação de capital financeiro negativo, e isso vem piorando, infelizmente. Capital humano. Nós estamos inseridos aqui no mundo do capital humano. Capital humano. Então, o capital humano, ele é medido no IDH, no sentido amplo. Então, saúde, educação, habitação das pessoas, condições de vida. Outro aqui que a gente está inserido, capital intelectual. Aí, mais diretamente, é know-how. É a forma das coisas serem feitas com a aplicação da tecnologia, com a aplicação do conhecimento. É capital humano. Capital cultural. Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura. A cultura é fundamental. Diz respeito a quem nós somos, a nossa realidade, aos nossos valores, às nossas práticas de relacionamento, né? Então, tudo aquilo que nós valorizamos tem a ver com a nossa cultura. E a parte institucional, as leis, os regulamentos, as instituições jurídicas, políticas, sociais que compõem uma sociedade. Por que eu coloquei isso aqui? Porque isso está diretamente ligado àquilo que eu coloquei anteriormente na empresa. Na hora que eu vou fazer uma ação, de uma maneira direta ou indireta, eu estou afetando um desses 7 capitais aí, ou mais de um. E isso aqui se divide em a dimensão material da riqueza, que são os 3 de cima, natural, físico e financeiro, e a dimensão social da riqueza. Então, uma sociedade, ela é medida hoje em dia, isso aqui também algo que eu estou trazendo de uma maneira também aderente com a visão moderna. Os países, as comunidades, os estados, as empresas, inclusive, elas são avaliadas nesse conjunto de capitais. Então, na hora que nós investimos aqui, por exemplo, num planejamento estratégico, num processo de gestão novo para resultado, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando o capital cultural, o capital intelectual, o capital humano e o institucional, no conjunto, porque envolve tudo isso. Está claro para vocês? Estão entendendo isso? Então, nós estamos contribuindo para a valorização da nossa comunidade, a comunidade universitária, que melhora o seu valor enquanto comunidade universitária, comunidade acadêmica, bem como também eu estou contribuindo para a nossa sociedade onde está inserida, cearense, nordestina, brasileira. E isso aí tem a ver com aquele conjunto de 17 ou mais entes com os quais eu me relaciono. E eu tenho que ter consciência disso. E onde é que eu estou afetando? Então a gente tem que olhar isso aqui, estudar um pouquinho esse assunto e verificar como é que a gente gera, direta ou indiretamente, contribuição para melhorar esses capitais. Atenção aqui. Bem, vocês conhecem as palavras gestão e governança, né? Então eu vou colocar uma questão, que eu sei que vocês estão, o Fernando também está preocupado com essa questão de governança, né? E aí vamos ver. Nós temos aqui os proprietários, no caso, são os... Qual é o nome do termo? Dos mantenedores, você falou? Fomentadores. Então, os proprietários, para nós, a gente chama de fomentadores. E você tem os gestores. Numa organização empresarial pessoal, ou seja, quando você tem
uma firma individual, por exemplo, ou uma pequeníssima empresa, né? O mantenedor e o gestor se confundem, né? É isso que eu estou mostrando aqui. Mas depois você tem um afastamento, ou seja, você tem aqueles que tem a figura jurídica do proprietário, vamos chamar assim, e você tem o conjunto dos gestores, que são responsáveis por fazer acontecer aquilo que os proprietários definiram como orientação jurídica ou administrativa para que as coisas acontecessem. E no meio aqui, é natural que se gere o que se chama conflito de agência. Isso quer dizer o quê? O conflito de agência é estudado na economia, na administração, na área jurídica. É qualquer discrepância entre aquilo que os proprietários querem, né? E os fomentadores, no nosso caso, e os gestores estão fazendo. Então, como é que se resolve isso? Se resolve isso via o que a gente chama de governança. Então, é um processo de prestação de contas permanente, de interlocução permanente com as instâncias jurídicas adequadas. No caso aí, está para uma empresa que eu peguei do IBGC, ela trata como empresa de mercado, empresa privada. A fundação é diferente, você tem outras instâncias, mas você tem um conselho. Então você tem que tratar com o conselho, prestar contas periodicamente, você tem que ter auditorias, você tem que ter processos inerentes à gestão, para que você cumpra o que se chama genericamente de accountability, que é um termo que não tem uma tradução direta do português, mas que seria um processo permanente de prestação de contas do que está acontecendo, de tal maneira a garantir que não haja conflito de agência. Então é para isso que existe. O que é que assegura a competitividade e a sustentabilidade de uma empresa? Então vamos entrar mais no cerne do nosso ponto aqui, da nossa palestra, né? Gestão para resultado. Então isso aqui, o que assegura a competitividade e a sustentabilidade de uma organização é a sua gestão, é a qualidade da sua gestão. É isso que diferencia as organizações excelentes e das organizações que são fracassadas, né? É a sua gestão, genericamente falando. Obviamente que tem as demandas da governança, mas é a gestão quem faz acontecer, é a gestão quem torna aquilo ali prática e algo cotidiano. Reflexão sobre gestão. Você tem duas dimensões da gestão: a gestão da mudança e a gestão da rotina. A gestão da mudança, ela cuida do processo de inovação, da reorientação das coisas. Hoje vocês estão trabalhando planejamento estratégico, nós estamos nessa dimensão aqui, dimensão da mudança. Busca o quê? Elevar os resultados. Nós vimos lá na mudança que nós estamos num patamar A, queremos ir no patamar B. Eu só faço isso mudando. Tenho que fazer a gestão da mudança. Sem mudar, eu não consigo, vou ficar no A. E eu tenho a rotina, que cuida de melhoria contínua, buscando assegurar os resultados nas metas que a empresa precisa atingir. Ela precisa, então, para ter sustentabilidade, ela precisa atingir os resultados. Cumprir os projetos a tempo, atender ao escopo dos projetos que os projetos têm, concluir prazos e assim por diante, né? A primeira dimensão diz respeito à gestão da estratégia, que é o que a gente está falando aqui hoje, né, que vocês estão iniciando. A segunda diz respeito à gestão das operações. A segunda diz respeito à eficiência de uma organização, e a primeira, a eficácia daquelas organizações. A eficácia tem a ver com sustentabilidade e com uma palavra fundamental, que apareceu na minha conversa de hoje pela primeira vez: competitividade. No trabalho que vocês fazem, mesmo na universidade, vocês não estão sós. Vocês estão competindo com recursos, melhor dizendo, com outras instituições congêneres que fazem trabalhos semelhantes. Se a gente não tiver a competência para poder atender adequadamente a todos aqueles públicos de interesse,
eles vão buscar outros que estão se propondo a fazer coisa semelhante a nós. Então, para que eu faça, para que eu me mantenha atendendo aos públicos diversos, eu tenho que ser competitivo, eu tenho que ser sustentável enquanto organização, e isso tem um pressuposto de eficácia para atingir os resultados que eu preciso atingir, no sentido amplo do termo, resultados em geral, e ser eficiente, porque eu tenho que cumprir o dia a dia, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, tá certo? Para poder ser eficiente. Isso é que diferencia o que a gente chama de organização com gestão excelente. É aquela que cuida simultaneamente da eficácia, da eficiência, da mudança e da rotina. Ora, um ponto importante nessa questão que eu queria enfatizar. Eu falei que no primeiro momento nós estamos tratando de cultura. Essa cultura vai fazer com que nós tenhamos que pensar daqui para frente a cultura da organização, trabalhando essa gestão nessas duas dimensões. O planejamento estratégico não vai ser simplesmente um produto no papel, ele tem que estar inserido na cultura da organização, porque ele vai fazer parte, como nós vamos ver em seguida na minha palestra de hoje, na minha fala de hoje, vai se inserir no dia a dia da organização. Não é só, botou um papel, aí o Fernando vai dizer, esse é o planejamento estratégico, pronto, agora vocês podem ir para casa, nós vamos continuar trabalhando como a gente sempre fez. Não! Isso é para mudar, e para mudar a cultura e a forma de fazer as coisas. A forma de fazer as coisas vai mudar, necessariamente. O que é a gestão da estratégia, né? A gente falou, gestão estratégica ou gestão da estratégia. Vou fazer eu gosto muito de usar gráficos e figuras que falam melhor do que eu botar uma definição. Ó, imagina que eu tenho aqui um objetivo que eu defini. Eu quero ter uma árvore onde essa árvore vai me dar dinheiro, vai me dar dinheiro, o fruto que ela tem é dinheiro. Aí eu digo, rapaz, legal, como é que eu consigo isso? Uma árvore que me dá dinheiro. Aí eu defino uma estratégia, que é um plano estratégico aqui, tá a linhazinha de, puxa, se eu fizer isso aqui, eu vou conseguir ter essa árvore que me dá dinheiro. Só que o mundo não é assim, né? Eu tenho aqui um tempo 1 e tem um tempo 2. O tempo 1 é onde eu estou hoje, onde eu defini a estratégia, que eu digo assim, se eu fizer isso, eu vou ter uma árvore que me dá dinheiro, que é o objetivo pretendido. Mas o mundo, ele é dinâmico, as coisas mudam. Então, entre o ponto A e o ponto B, eu tenho fatos, eventos, ocorrências. Algumas ajudam a minha estratégia, outras atrapalham. Então, gestão estratégica significa estar atento, ter um processo de gestão orientado para a estratégia e orientado pela estratégia, no sentido de, eu vou ao longo do tempo dizendo o seguinte, tem uma parte da estratégia que eu vou implementando, então tem estratégia que a gente chama implementada. Tem outra parte que conscientemente eu disse, não, isso faltou recurso, ou então isso aqui não faz mais sentido, o mercado mudou, o mundo mudou, eu conscientemente tenho que tirar aquilo ali, eu não vou fazer uma coisa que não faz mais sentido. Depois eu tenho aqui o que a gente chama de estratégia emergente, novas competências, novas oportunidades, incertezas, riscos, mudanças que eu não considerei no meu plano estratégico inicial e que eu preciso incorporar, porque senão eu vou ficar desatualizado, eu fico fora da realidade. A realidade mudou, surgiu a pandemia. Se eu não considerar a pandemia como um fato, eu vou fazer coisa que não faz nenhum sentido mais, tinha sido planejado antes da pandemia. E assim vale com todas as ocorrências. Eu tenho que estar atento tanto para retirar do meu plano estratégico o que não faz sentido. Eu botei aqui na cor vermelha, tirando, e botei na cor azul coisas novas. Aí vem assim, mas se eu fiz isso tudo, eu vou atingir a minha árvore que dá dinheiro? Não. Mas eu não planejei, não foi para isso? Bem, eu planejei para fazer uma gestão orientada pela estratégia. E eu, de forma inteligente, de forma consciente, vou procurar executar esse plano estratégico da forma como a realidade se mostra mais adequada, tá certo? Conscientemente escolhendo. Aí o que é que eu vou fazer? Eu tenho vendo aqui os vetores, né? Eu tenho um vetor
no sentido reto, o outro para cima. E esse aqui diminuiu. Então, se eu pego essas duas setas aí, pensando como vetores, somo os dois, eu vou ter uma seta verde que vai apontar, não é mais para essa árvore, mas é para um vaso de plantas que me dá dinheiro. Ou seja, eu não vou ter uma árvore que dá dinheiro, mas eu vou ter um vaso de planta que me dá dinheiro. Ou seja, eu atingi, mesmo parcialmente, o propósito que eu queria realizar. Poxa, mas isso foi ruim. Será que foi? Se eu digo que é bom ou ruim, eu tenho que comparar com algo. A alternativa que eu tenho a não fazer uma gestão orientada pela estratégia é não ter estratégia e simplesmente responder aos fatos do dia a dia. Isso é o que a gente vai chamar uma gestão inconsciente. Eu estou fazendo coisas inconscientemente, de forma reativa, simplesmente respondendo àquilo que chega no cotidiano. Eu não sei onde eu quero chegar, eu não tenho uma orientação definida. Agora, o importante disso aqui é que tudo que eu faça tem que ter decisão e ação consciente. Eu tenho que saber o que é que eu vou fazer, por que que eu vou fazer aquilo, ou por que vou deixar de fazer aquilo, como também vou saber para que eu estou fazendo. Uma coisa é por quê, outra coisa é para que eu vou fazer aquilo. Tá certo? Vocês entenderam? Então, nisso aqui eu tento assim, resumir o conceito desse processo novo que vocês estão iniciando. Porque planejamento estratégico é a primeira etapa do processo de gestão estratégica, que é o que a gente está colocando aqui. Bom? Como é que eu consigo, então, fazer isso? Eu faço isso inserindo o planejamento no processo de gestão. Então, aqui, o processo de gestão é planejamento, execução e controle. Ou seja, eu planejo o que eu vou fazer, consciente do que é daquilo ali, todos aqueles aspectos que nós colocamos, valor, importância e tal. Executo o que eu for planejar, seletivamente, fazendo essas escolhas a cada momento e avaliando a aderência da realidade àquilo que eu planejei, e controlando durante e após a execução para ver se os resultados estão de acordo com o que eu queria. Essas três coisinhas simples. Se a gente insere isso no dia a dia da nossa vida, que isso aqui está, a empresa a organização como um todo, eu desdobro isso em períodos mensais, eu desdobro isso em semanas e desdobro isso na vida de cada um de nós. Aí a gente tem uma gestão orientada para o resultado, orientada pelo planejamento para realizar resultado. Isso aqui é muito semelhante ao que a gente tem conhecimento aí como PDCA, nada diferente. O que tem aqui é só que eu encapsulei o check e o act, o checar e o agir no controle. Eu vejo de uma maneira mais assim, dessa maneira, e aí eu prefiro tratar. Indo para o planejamento, que é o que a gente tem aqui, nós temos planejamento com definições estratégicas, rumos, orientações gerais. Tenho que desdobrar aquilo ali em plano de ação. Tenho que desdobrar essa orientação estratégica em plano de ação. Tenho que, para esses planos de ação, eu tenho que definir metas, métricas e sistemas de medição, para poder saber se o plano de ação está indo no rumo certo, está tendo os resultados que eu queria ou não, para poder, se não está no meu controle, eu mudo. E tenho que fazer o planejamento financeiro, antes de começar. De onde é que vem o dinheiro para eu poder fazer o treinamento? De onde é que vem o dinheiro para eu poder contratar quem for necessário? De onde vem o dinheiro para eu fazer as mudanças que eu pretendo fazer, que algumas, ou a maioria delas, precisa de dinheiro? Outra coisa, o que é que isso vai me gerar de ganho no final? O que é que vai levar de receita? O que é que vai levar de resultado final? Por quê? Porque esse resultado eu vou ter que dispor lá na frente para poder reinvestir e fazer a organização crescer. Então eu tenho que ter um plano financeiro por trás disso. Então, o planejamento, ele tem essas grandes fases. A orientação estratégica é o primeiro passo que vocês estão dando aqui, mas eu tenho que desdobrar em planos setoriais, planos funcionais e projetos, né? Eu digo plano de ação, entendo, projeto de mudança. Tenho que definir as métricas e o sistema de medição e os indicadores, e tenho que botar tudo isso num caldeirão, mexer e transformar em dinheiro.
para poder ver o que é que eu preciso para poder as coisas acontecerem. Planejamento, agora olhando só o planejamento, é responder essas perguntas: quem eu sou, o que vem por aí, onde e como estou, onde eu quero chegar, o que é relevante para a jornada, o que é que eu escolho fazer para chegar lá e como eu vou fazer. Botando as caixinhas aqui, ó, é isso. Quem sou é a identidade da empresa. Quem é a fundação? Vocês vão hoje trabalhar isso. Cenários, o que vem por aí são os cenários. O que é que eu espero, que mundo eu estou visualizando para fazer isso? Onde e como estou, eu tenho duas dimensões em paralelo. Uma dimensão diz respeito ao nosso negócio, como é que está a nossa indústria, como o pessoal chama, o termo genérico, o nosso negócio, o nosso setor, aquilo que a gente faz. E como eu estou nesse setor, né? Como é que eu estou fazendo as coisas, o que é que eu sou bom e o que é que eu sou ruim. Depois eu vou para os objetivos, analiso os fatores críticos de sucesso para aqueles objetivos se realizarem ou não, e a partir daí eu faço o meu plano com as iniciativas estratégicas, plano de ação, e vou lá para o financeiro. Identidade empresarial, vocês vão trabalhar isso aqui nada mais é do que a definição da personalidade, a identidade da pessoa, quem é e como você vai trabalhar. Na nossa abordagem, a gente inclui aqui quatro atributos, né? O negócio, que negócio eu estou? Qual é o meu negócio? Isso é importante ser refletido, né? E a partir daí eu tenho a missão, que é o meu propósito nesse negócio, os valores e a visão de futuro, que vocês vão trabalhar. A identidade empresarial, e assim, aí vem uma pergunta que fica, que vocês vão responder em conjunto hoje, né? Qual é o negócio da fundação? Qual é o negócio? Nós estamos inseridos em que negócio? Eu estou inserido, posso dar um chute para você discutir? Eu vejo, não sei se o negócio é exatamente esse, mas vocês estão inseridos no que se chama de, genericamente hoje, ecossistema de inovação. Vocês fazem hoje parte do ecossistema de inovação, que é um termo que hoje se usa muito. Agora, esse é o negócio de vocês, sim ou não? Ou dentro desse negócio é uma coisa mais restrita? Ou mais específica, melhor dizer. No cenário são as diversas tendências, as coisas que eu tenho que escolher. A análise de cenário é o estudo de aspectos políticos, sociais, econômicos, mercadológicos, tecnológicos, regulatórios, tributários, etc., com o propósito de identificar tendências relevantes para o meu negócio. Quais são as tendências relevantes que afetam positiva ou negativamente o meu negócio? Certo? Em um contexto geográfico, eu não posso olhar o mundo inteiro, porque senão eu vou viajar demais. Então eu tenho que dizer, olha, eu vou olhar o quê? O contexto do Nordeste, o contexto do Ceará, o contexto do Brasil. Qual é o contexto geográfico? E temporal. Eu vou olhar isso aqui, meu amigo, eu não vou muito longe não. Eu vou olhar os próximos 2 anos, eu não vou olhar 40 anos para frente. O Ceará criou um plano chamado Ceará 2050. Quando ela fez, era 2019, 32 anos para frente. Se propôs a olhar o Estado lá na frente. Eu acho que a Fundação não vai ter essa ousadia tão grande assim de querer ver, né? Mas tem que ter um temporal para você verificar. Isso aqui, depois de fazer isso, você reduz, escreve no que a gente chama de premissas estratégicas. No inglês o pessoal chama de assumptions. Ou seja, isso aqui são algumas coisas que eu assumi como premissas para orientar o meu trabalho de estratégia que vem depois. Porque se eu não tiver umas premissas claras, dizer, por exemplo, uma premissa, Brasil não vai quebrar. Estou falando dessa premissa genérica. Quer dizer que as instituições vão continuar funcionando, economicamente, socialmente, etc. Ou outra coisa, a pandemia não vai acabar em 2 anos. É outra premissa. Ou seja, eu tenho que conviver com ela. Na minha realidade, eu tenho que... Ou então eu digo, não, eu acredito que com a vacina ela vai acabar antes do fim do ano. Não sei. Mas são premissas que eu tenho que assumir.
porque essas coisas estão subjacentes àquele plano que eu estou fazendo. Se eu não declarar algumas coisas lá na frente, mas por que você fez dessa forma? Eu fiz porque eu defini isso aqui como uma premissa. É uma premissa do meu cenário. O meu cenário aqui é uma premissa. Então aquilo ali está orientando todo o resto. Está claro, Camilo? Análise da indústria. O Porter tem uma coisa que ele chama de estratégia competitiva. Então, o que é isso aqui, Porto? Só para voltar aqui rapidinho. É isso, ó. Aqui em cima, tá vendo? Eu tenho como está a nossa indústria. Então, eu estou fazendo aqui, entrando agora nessa parte de cima, que a gente chama da análise da indústria, do negócio. Então, ele diz a posição competitiva sustentável de uma empresa em determinado negócio é a sua estratégia, a qual considera dois aspectos: a atratividade do negócio, que eu estou analisando, e como é que eu estou nesse negócio. E aí vocês têm aqui as cinco forças do Porter, que aí você tem os concorrentes, os fornecedores, os clientes ou compradores, as ofertas substitutas e os concorrentes diretos. Então, e potenciais entrantes. Então, eu tenho que analisar como é que eu estou inserido nesse contexto do meu negócio. Tenho que analisar quais são essas forças. E aí eu deixo mais um ponto para reflexão. Quais são as personas? Porque cada um desses elementos a gente vê no termo de planejamento como uma persona. É um termo usado em modelagem de negócio. É uma personalidade ali, por exemplo, quem são fornecedores em geral? São que tipo de fornecedor? É o tipo, é a natureza, é a forma de... Né? Eu não vou para uma empresa, é uma visão genérica. Cliente do mesmo jeito. Qual é o perfil do nosso cliente? Quem é o nosso cliente? Tem que entender quem são o que nós chamamos aqui como cliente. Quem são os consumidores-alvo, os clientes-alvo do nosso negócio? Né? Quem são os nossos concorrentes? Eu tenho que entender. E como devemos nos relacionar com cada um deles? Eu vou buscar parceria, vou buscar matar ou morrer com o meu concorrente? Como é que isso vai ser tratado? Aí eu tenho aqui agora a análise da posição competitiva, que é aquela parte de baixo. Eu falei de cima da análise da indústria, embaixo é a posição competitiva da empresa dentro daquela indústria. Então você tem o que a gente chama aqui. Como é que eu vou botar isso aqui já? Eu posso competir porque eu tenho o menor custo ou porque eu tenho diferenciação, eu tenho o melhor serviço. Não, aqui eu cobro mais o percentual, mas meu serviço vale. Isso é o que se chama de diferenciação. Como é que nós vamos competir com as outras organizações que fazem o serviço semelhante ao nosso? Eu vou ter o melhor serviço e vou cobrar um percentual compatível com isso, ou eu vou cobrar o menor, vou oferecer um serviço reconhecidamente inferior e vou poder cobrar uma taxa menor, porque as duas coisas não existem. Não tem como eu oferecer o melhor serviço e cobrar o menor preço. Isso não existe e não sou eu que digo. Quem diz isso é o próprio Porter, num estudo que ele fez. Ó. Ele fez uma análise aqui dizendo o seguinte: ó, você tem retorno sobre investimento de uma organização versus o market share. E aí ele fez o que se chama curva Smile. Ele disse assim: ó, tanto pela diferenciação quanto pela liderança de custo, você consegue ter desempenho superior, ou seja, nas pontas. Esse aqui, porque eu me diferencio, cobro mais. Então você tem hoje uma série de organizações que claramente na sociedade você vê. Por exemplo, eu gosto de citar sempre um exemplo do Grupo Pão de Açúcar. Vocês conhecem o Grupo Pão de Açúcar? Qual é? E tem duas organizações lá, ou aliás, três, que são teoricamente no mesmo setor, que é o setor supermercadistas ou de venda de bens para alimentação, uma série de coisas que você sabe melhor do que eu. Mas é o seguinte: você tem o Grupo Pão de Açúcar.
O slogan dele é lugar de gente feliz. Então você vai na loja do Pão de Açúcar, você tem uma pessoa lá para lhe atender no segmento de vinhos, tem outro no segmento de pão, e você pergunta e tal. Aquilo ali, ele não está preocupado em ter o menor preço. E nem tem. Não tem. Mas ele procura se diferenciar para atingir. Um outro que está no mesmo segmento aqui, a gente vê supermercadista, é o Mercadinho São Luís. Então ele também está com a mesma visão do Pão de Açúcar. Por outro lado, você tem o atacadão. O açaí é do Pão de Açúcar também, da mesma organização. O açaí, o que é que ele busca? Ele busca quantidade, liderança de custo com alto market share, alto volume, com margem pequena. Então, o que o Porta viu é que esse pessoal que não se define, que não sabe se quer ser líder em serviço, em qualidade, em diferenciação, ou ter volume, porque para eu cobrar menor preço, eu tenho que aumentar o meu volume de negócio, porque senão eu perco dinheiro, tenho prejuízo. Então, se eu quero ter volume, eu posso cobrar menos, porque a minha escala é maior. Isso é uma lógica simples matemática. Agora, se eu quero ter um serviço melhor, eu tenho que cobrar mais por esse serviço. Isso aqui é fundamental. Como é que nós estamos nisso? Temos que refletir no posicionamento competitivo. Por quê? Como diz um cidadão chamado Philip Kotler, uma pessoa do marketing, ele diz: quem não se posiciona é posicionado pelo mercado. Se eu não escolho o que eu quero ser, eu vou ser empurrado pelo mercado para a fatia que sobra. Os outros pegam cada um a sua e eu vou ficar com o resto. Então eu tenho que trabalhar o posicionamento competitivo na questão da visão estratégica. Nós estamos colocando muita coisa aqui de uma vez, mas isso não é para tudo para hoje não, obviamente. É para a gente refletir, mas que nós temos que considerar. Ok? Aí vemos agora a tal da análise SWOT, que vocês vão trabalhar. Isso aqui se insere. O que é isso? Junta as duas coisas. Você junta a análise da indústria, a análise do posicionamento competitivo, e aí você consolida tudo num trabalho que se chama análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E aí o que a gente tem? A gente tem uma visão que a gente chama de análise da indústria, que é uma visão de fora da minha organização, e aí eu vou buscar oportunidades e ameaças, vou consolidar, declarando na minha visão o que é oportunidade e o que é ameaça. Isso tem a ver com aquela análise do cenário, isso tem a ver com a análise da indústria, quando eu fiz aquela análise das forças, das relações com cada um, aí eu descubro o que é força, oportunidade e ameaça, e quando eu vejo o posicionamento e a análise também das relações com as personas do mercado, eu vou também ver as minhas forças e as minhas fraquezas. E aí aqui eu tenho, isso aqui vocês estão vendo, é uma matriz. E aí nós temos o primeiro quadrante da matriz, é o que a gente chama de alavancas. Eu tenho que cruzar. Esse é o ponto-chave desse processo. Eu tenho que cruzar. Quais são as minhas forças que contribuem para a realização das oportunidades? Isso são as minhas alavancas. Aí o que é uma alavanca? É aquilo que me faz, me ajuda a fazer um trabalho, né? Assim, a alavanca ajuda a fazer um trabalho. Eu apoio, eu aperto na alavanca, eu levanto uma pedra. Como dizia, não sei quem foi que disse, Aristóteles, não sei, disse: se eu tiver um ponto de apoio, eu movo o mundo, né? Porque você consegue com a alavanca até o mundo mover. Aí, o que é a alavanca? É aquilo que permite realizar algo. É um objetivo de avançar, de desenvolver aquilo, de fazer acontecer. Por outro lado, eu tenho, na identificação das oportunidades, eu vejo que, para algumas oportunidades, aquilo ali coincide com fraquezas minhas. Eu não posso ir atrás daquilo porque eu estou fraco. Perfeito, 5 minutos. Terceiro, ameaças com forças. É minha defesa. Eu tenho que me defender. Tá? E por último, a fraqueza com ameaça são problemas que eu tenho que fugir. Ou seja, onde eu estou sendo ameaçado e eu estou fraco, eu não vou confrontar, eu devo evitar. Né? Aqui tem só um complemento disso que eu acabei de falar, para ficar registrado. O mapa estratégico
é a forma como eu proponho que a gente, quando for definir os objetivos, um ponto importante dos objetivos. Os objetivos, eles não podem nascer do nada. Não é porque o Fernando acha bonito ou porque alguém aqui achou que é legal, bota isso aqui é um objetivo. Não. Objetivo, vou ser bem enfático, obrigatoriamente resulta da análise SWOT, do cruzamento e da identificação das alavancas, daquilo que eu mencionei aqui, das alavancas, das restrições, das defesas e dos problemas. Os objetivos têm que vir em resposta a esta análise. Não pode assim, não, mas eu vou fazer tal coisa. Por quê? Isso tem a ver com o quê? Com alavanca, defesa, restrição ou problema? Né? Então, só ver, elencar os objetivos nas 4 dimensões, né? Objetivo de primeiro nível econômico-financeiro, que eu tenho que ter resultado financeiro, então eu tenho que me propor quanto é que eu espero, faturamento, sobra no final, não vou chamar de lucro, mas sobra no final do período. Objetivo de mercado, eu tenho alguns objetivos de crescer mercado, novos clientes, grau de satisfação. Processos internos, quais são os processos que eu tenho que melhorar, aí eu tenho que, tem a ver com as fraquezas, onde eu tenho que melhorar. E objetivo de aprendizado e crescimento, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de tecnologia, novos métodos de trabalho. E um ponto importante, mapa estratégico. Como mapa, você tem um caminho. Então você tem que correlacionar essas coisas, para entender como é que essas coisas se encaixam para chegar lá naquele objetivo de primeiro nível. O primeiro nível é do proprietário ou da direção da empresa, o segundo do cliente, na visão do cliente, a visão do gestor e a visão dos colaboradores. E aqui eu estou entrando já no final. Prometo que eu estou terminando. Eu falei, vocês viram que nessa setinha aqui, eu estava sempre olhando onde é que eu estou, né? Eu estou no planejamento aqui. Aqui eu saí. Eu estou para execução. Execução é aquilo que leva da estratégia ao resultado. Rapaz, esse aqui vale, esse quadro não é meu. Eu tomei emprestado da Pricewaterhouse, mas esse quadro vale uma reflexão profunda. Depois a gente faz juntos no processo de execução. A palavra-chave aí é alinhamento, é compromisso. Então nós temos que trabalhar simultaneamente para levar da estratégia ao resultado no processo de execução. Antes aqui eu tenho que alinhar a visão, missão, objetivos estratégicos e planos da organização com as pessoas. Eu tenho que levar isso aqui, entender, e fazer um trabalho para que as pessoas percebam qual a contribuição, objetivos e planos das pessoas e das equipes, para poder casar com o de lá. Se eles não perceberem isso, as coisas não acontecem. Na execução propriamente dita, eu tenho que fazer o que a gente chama de engajamento. Que conhecimentos, habilidades, processos e recursos da organização são necessários para desenvolver estratégia? E que conhecimentos, habilidades, atitudes das pessoas eu preciso para executar? Então eu tenho que ver e tenho que medir. Ou seja, o acompanhamento e controle também tem que inserir essa questão. Os indicadores de desempenho e meta da organização e a mesma coisa das pessoas. Então você tem que trabalhar em paralelo, olhando o que é da organização e o que é das pessoas, de uma maneira simultânea e coordenada. Ainda em relação à execução, importante é o seguinte: como assegurar as ações afetivas? Fundamental esse negócio. Isso aqui merecia mais 2 horas. Vocês querem mais 2 horas? Só sobre isso. Estou brincando. É Tereza, né, Tereza? Tereza, eu estou brincando, Tereza. Estou terminando mesmo. Aqui, olha, como assegurar o alinhamento da organização das pessoas para ações afetivas? Eu tenho que trabalhar simultaneamente nas pessoas o querer, o saber, o poder e o fazer. Por quê? Se eu não quero, nada acontece. Se as pessoas não têm vontade, não estão comprometidas e não têm vontade de fazer, nada acontece. Mas não adianta eu querer, eu tenho que saber fazer. Então eu tenho que orientar, eu tenho que verificar as carências de conhecimento, o que é que eu preciso aportar para fazer.
Poder diz respeito a meios, processos, recursos, tecnologia. Isso é o que habilita a pessoa a fazer. Não adianta eu querer fazer um trabalho bonito em Excel ou no meio eletrônico. Eu sei fazer, fui treinado, mas não tenho computador. Então eu não posso fazer, porque eu não tenho meio, faltou. E outra coisa, no último, para fazer eu tenho que ter atitude. Eu vi aqui, no primeiro momento aqui, teve algum problema na filmagem, eu vi atitude, as pessoas foram buscar aqui um celular, botaram ali, tomaram atitude e começou a filmar. Depois veio a filmagem correta e feita. Atitude é isso. Nem sempre eu tenho tudo pronto na minha vida. Eu tenho que buscar, eu tenho que ver essa visão aqui. Agora, as pessoas eu tenho que trabalhar, isso é responsabilidade da organização, trabalhar o querer, o saber, o poder, o fazer, mas como? Organizadamente. Então, no plano da organização, eu tenho que trabalhar o propósito da organização, o propósito de cada área dentro da organização, isso trabalha o querer. Eu tenho que trabalhar o conhecimento e as habilidades necessárias para poder fazer acontecer. Eu tenho que trabalhar os recursos, computador, processos de trabalho, ferramentas. E tenho que trabalhar a atitude, estimular a motivação das pessoas, saber por que fulano não está. Aí eu consigo ter. Último slide. O último slide é sobre controle. Dentro daquela visão, chegamos lá no final. Planejamento, execução e controle. Controle, esquematicamente, é uma coisa simples, e eu junto a questão da medição na minha abordagem com... Isso aqui é uma abordagem minha mesmo, não estou puxando a minha sardinha à toa, não. Porque eu acho que faz mais sentido, eu faço assim nas organizações onde eu dou consultoria ou tenho trabalhado, encapsulando. Então o controle ele tem 3 atividades: a medição, a avaliação e a ação corretiva. A medição gera informação, a avaliação gera decisão. Então eu meço, vejo, avalio se está bom ou está ruim e decido se é necessário fazer ou não uma correção. Para eu medir, eu preciso ter indicadores de desempenho e sistema de medição. Aqui eu passei do tempo, certo? Mas eu deveria ter medido no relógio, eu tinha o tempo, tinha a meta, podia medir. Então, medida, indicador, hora, tempo. O instrumento de medição, ou sistema de medição, relógio. E assim cada um tem o seu. Aqui, a avaliação. Para avaliar se está bom ou está ruim, eu tenho que conhecer. Eu tenho que dar às pessoas meios, treinamento, para que eles conheçam o que eles estão avaliando, para saber se está bom ou está ruim. E eu tenho que ter padrões. O primeiro padrão que vocês vão ter com esse trabalho aqui são as metas estratégicas que eu tenho que seguir. Mas não só essas são padrões. Eu tenho padrões em relação ao período anterior, para saber se estou melhorando. Então eu defini uma meta para o ano, defini uma meta para o mês. Eu atingi a do mês? Não. Mas eu estou melhor do que o mês anterior? Estou. Poxa, eu estou indo bem. Ou então estou piorando. Se eu estou piorando, então eu tenho que agir mais rapidamente para corrigir. Está claro isso que é o padrão? O padrão é uma referência para eu poder controlar se eu estou bom, se eu estou ruim. E por último, a ação corretiva. A ação corretiva requer trabalhar a motivação das pessoas, o cumprimento das pessoas, o comprometimento das pessoas para aquilo que a gente está fazendo. E mecanismo de ação, ou seja, se não deu certo, eu mudo a pessoa de área, eu tiro a pessoa da área, eu boto o outro no lugar, ou até mesmo eu substituo se não está performando. Mas o grupo engajado nesse processo coletivo, ele não pode ficar refém de algum processo que não está sendo feito, porque alguém não está performando. Então eu tenho que agir como gestor, no sentido de dar os meios, de oferecer os recursos, de dar a motivação, de resolver problemas específicos até que surjam na pessoa, de tal maneira ela consiga performar. Mas quando não acontece, eu tenho que agir no sentido também de substituir por alguém que naquela função faça o que a organização espera dela. É assim que as coisas acontecem, tá bom? Isso aqui são os elementos do controle. Fechando aqui, nós estamos vendo o processo de gestão, que começa com o planejamento, para poder saber para onde vai, por que aquilo ali, e o que é que você espera chegar, onde você espera chegar. A execução daquilo que você se propôs, e o controle durante e após a realização de cada etapa.
esse processo de gestão, que é o tema que a gente chama GPR, ou Gestão para Resultado, parte dessa visão do processo de gestão, desdobra isso em períodos mensais, e transforma isso em, que a gente chama de desdobramento do plano, por área, por atividade, de tal modo que cada um possa se engajar e saber o que é esperado dele. Agora, não se assustem, o grande elemento, tem dois elementos fundamentais para esse processo dar certo. Primeiro, humildade. Nós não podemos querer fazer tudo de uma hora para outra. Não é assim. Nós temos que saber dar um passo de cada vez, fazer o que a empresa se propõe a fazer de forma gradativa. Segundo ponto, comprometimento. As pessoas têm que se comprometer, têm que entender que aquilo ali faz parte da nova realidade da fundação e, consequentemente, elas têm que participar. Certo? Tem um terceiro elemento que é fundamental nessa questão, que é simples, é bom senso. Isso que está aqui é para orientar as coisas, mas o bom senso sempre tem que estar presente, e sempre é aquilo que a gente, mais do que a técnica, mais do que os quadradinhos que estão escritos aqui no PowerPoint, o bom senso demonstra os caminhos a seguir a cada momento dentro da realidade que a organização tem e que ela vai evoluir. Peço perdão aos organizadores, porque excedi o tempo, mas é porque, para dar esse recado aqui, eu pedi um tempinho mais, mas mesmo apressando, tive que exceder um pouco. Acredito que o tempo foi justificado, não foi, Tereza? Hein? Obrigado. Obrigado. Queria agradecer ao amigo Porto pela essa exposição muito ampla, para darmos assim uma mentalidade empresarial, tá, das coisas. Mas eu queria dar um recado aqui interessante. Não é a primeira vez que alguns daqui passaram por uma coisa semelhante, que tentaram fazer alguma coisa semelhante no plano estratégico para a fundação no passado, e isso ficou no papel. A estratégia que nós usamos é diferenciada. Quem vai produzir e vai encaminhar são os cozinheiros de casa. Eu não estou contratando um chefe que faz um cardápio bonito e ninguém cozinha. Então a equipe é da fundação, orientada pelo professor Caminha e eventualmente aqui pelo nosso amigo Raimundo Porto Filho, tá certo? E esse comprometimento que o Raimundo Porto falou, ela passa inexoravelmente pela raiz, pelo DNA da fundação que irá elaborar esse projeto. Então todos vocês vão elaborar esse projeto, todos vocês vão planejar, todos vocês vão executar e todos vocês vão controlar esse projeto. Então não é, como eu disse, um chefe que chega aqui, diz que o cardápio é esse, vai-se embora, está muito bonito, está lá bonitinho, e a gente não faz porque não há comprometimento e participação direta. Participação se resume simplesmente aos encontros de grupo. Aqui não. O professor Caminha tem uma metodologia com a equipe que está elaborando, da participação efetiva ao longo desse processo, na elaboração desse planejamento estratégico. É daí que eu quero o comprometimento de vocês. Como o Raimundo Porto disse, se não houver comprometimento, não adianta. A gente não vai comer do cardápio. E a gente quer que a gente produza alguma coisa que vai chegar a esse objetivo, que vai ser fruto, como o Raimundo Porto disse, do trabalho que efetivamente foi feito aqui. E o que depender da gestão, tá certo? Evidentemente, aprovado e conduzido pelo nosso Conselho Curador, que é o nosso órgão máximo, tá certo? A presidência e a vice-presidência, junto com vocês, com os gestores intermediários do plano tático da fundação, isso irá ser elaborado. É esse recado que eu queria dar para vocês, nesse início de trabalho, incentivando que todo mundo participe, todo mundo se comprometa. Tá bom? E mais uma vez, Raimundo Porto Filho, muito obrigado. Nós vamos continuar a conversar, né? Porque a sua participação, a sua colaboração é fundamental nessa marcha, principalmente quando chega naquela parte final, que é o planejamento financeiro, porque nenhuma empresa sobrevive se não tiver um planejamento financeiro. É ali que eu quero chegar, tá certo? E tudo isso que foi colocado aqui, da imagem que vocês têm, do que seja uma empresa, tá
certo? Transformem e tragam para o que seja fundação. Quem são nossos clientes, quem são nossos fornecedores, etc, etc. Que, como eu disse aqui na minha fala, são as especificidades de ser fundação. Tá bom? Então eu desejo um bom dia de trabalho para todo mundo, que aproveitem bastante, que colaborem demasiado, tá certo? Para poder a gente chegar ao final com um produto execuível e que faça bem a fundação definitivamente. Tá bom? Também muito obrigado. Eu passo aqui agora para a cerimonialista. Bom dia para vocês.